Fala aí, galera. Tá começando mais uma leitura da rodada. Hoje eu tô aqui com mais um tricolor nesse dia de sofrimento para nós, né, não, Guilherme? É isso aí, Bruno. É isso aí, pessoal. Vamos falar e destrinchar o que foi mais uma rodada de brasileiro, né? Bom, então vamos começar logo pelo resultado mais triste dessa rodada, né? Com dois tricolores aqui falando da derrota que a gente sofreu pro Fla-Flu. O que você tem a dizer, Guilherme, sobre isso? Foi uma vitória muito boa aí do Flamengo, né? Que está em ascensão nesse campeonato. A equipe vem pegando o ritmo aí, que era já esperado, né? Dessa equipe que tem muita qualidade. O novo treinador, o Domenech, está encontrando a formação e na partida de quarta-feira aí o Flamengo foi dominante, né? Principalmente no primeiro tempo, aí com destaque para o gol do Felipe Luiz, aí no rebote do Muriel. Também teve o gol do Gabigol, né? O segundo. E a equipe do Fluminense, em contrapartida, não teve uma atuação tão boa, tão consistente. Até fez um gol depois ali com o zagueiro Digão, porém não foi suficiente para sair com um resultado melhor, né? E o Flamengo aí já está em alta na tabela e tem tudo para brigar aí pelo título. Pois é, né, Guilherme? O Fluminense até tentou, foi raçudo. O Digão, por exemplo, que o cara que fez o gol, estava sofrendo com câimbras ao longo do jogo, mas a raça não foi suficiente. O time do Flamengo realmente tem uma qualidade acima, a gente tem que admitir. Mas então é isso, na vida que segue, vamos esperar a próxima vitória do Flusão aí, se Deus quiser. É, Vamos para o próximo jogo, então, Botafogo e Atlético Paranaense. Dois jogos que saíram, dois gols, quer dizer, que saíram no finalzinho. E polêmica com o VAR também, né? sim, o VAC toda a rodada, né, está sendo aí um dos protagonistas desse brasileiro, infelizmente. E, mais uma vez, nesse jogo aí lá na Arena da Baixada, né? Um jogo entre duas equipes que estão brigando na parte de baixo da tabela, né? O Botafogo não vem bem, assim como a equipe do Atlético Paranaense, que vem num jejum muito ruim e negativo. E, como você disse, foi um jogo em que os gols saíram no segundo tempo, no final, né? O Botafogo abriu o placar aí, e depois o Atlético Paranaense empatou, teve a chance de virar num pênalti, o Nicão, inclusive, desperdiçou. Depois o Atlético Paranaense botou bola na trave também, e no fim das contas acabou sendo um resultado negativo para as duas equipes, né? Botafogo que vinha até de uma sequência interessante de jogos, mas deu uma decaída, assim como outros times cariocas, né? Na verdade, só o Fluminense também, mas times interessantes que deram uma decaída nesse campeonato, né? Sim, Bom, sim, não, só para completar, o Botafogo ele tá brigando infelizmente para não cair e tem que tentar ir a uma sequência de vitórias para se afastar dessa parte de baixo. pois é, um abraço pro nosso botafoguense Vitor Recla aí, que ele consiga também comemorar mais algumas vitórias aí com o Fogão, menos contra o Fluminense. Então, seguindo pro jogo mais louco desse campeonato, dessa rodada, 3-3 Goiás e Curitiba, maluquice do início ao fim, né? Sim, foi um jogo que parecia que ninguém queria ganhar, né? A equipe do Goiás até abriu o placar, saiu na frente, fez 2-0 com Robson e William Matheus, porém depois cedeu o empate, né, num pênalti bobo, numa expulsão que acabou prejudicando a equipe. E aí o Goiás virou, né, com o gol do Rafael Moura, o Inácio Rara e o Sabino que fez um gol contra. Porém, no fim do jogo, o próprio Sabino teve essa chance de se redimir num pênalti a favor, né, da equipe do Goiás e ele converteu. Então foi um 3-3 que acabou não sendo bom também, né, para nenhuma das duas equipes que estão brigando nessa parte de baixo. E o resultado aí, então, como eu disse, que não adianta muita coisa. Porém, foi um jogo muito movimentado, né, para quem gosta de gols, principalmente. Apesar de parecer aquelas peladas valendo uma coca, né? Mas foi interessante para quem gosta de gols, como você bem falou aí, foi bem divertido. São Paulo e Bragantino, né? Bragantino que até tinha uma grande expectativa para esse campeonato, todo mundo botando muita fé na equipe que recentemente foi comprada pela Red Bull e tem um elenco muito, muito interessante, como eu já falei por aqui, mas que não tem correspondido e hoje mais um resultado frustrante, com dois pênaltis perdidos. Então, diz aí, Guilherme, o que você acha? Esse aí foi um jogo também, assim como você disse, foi um jogo meio estranho, principalmente também do lado do São Paulo. São Paulo que se ganhasse ele naquela circunstância ali da rodada, ele assumiria a liderança, tropeçou em casa, saiu atrás do placar, né? O Bragantino fez o gol com o Raul. Depois o São Paulo empatou no segundo tempo com o Luciano, aí, que vem sendo um dos destaques dessa equipe aí, na artilharia. Porém, como você disse, a equipe do Bragantino e do São Paulo não conseguiram sair desse empate
E o Bragantino está lá no rebaixamento e um time que tinha muito investimento, como você disse, né? Uma expectativa de brigar pelo menos na metade da tabela, está decepcionando. E o São Paulo aí está na toada ali de brigando pelo título, né? Por enquanto. Vamos ver se esse time do Diniz se sustém aí, se mantém, né? Na sequência do brasileiro. Nosso querido Diniz, né? Quem diria? Vamos ver até onde ele vai. Então, Santos e Atlético Mineiro, lei do ex, dessa vez com técnicos. Só que o São Paulo não se deu muito bem nessa, não. Sim, o Sampaoli que estava reencontrando, né, a equipe do Santos, a sua equipe na Vila, e acabou perdendo. O Santos que teve como destaque aí o Marinho, né, que vem sendo um destaque aí, o artilheiro Marinho, fez 2 gols na partida. Foi um jogo muito movimentado, porém com resultado muito melhor para o Santos, que dá uma subida um pouco na tabela, e o Atlético fica estacionado ali na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, né? Jogo representado por uma falha muito infantil do Mariano, né? Recuou uma bola erradíssima pro goleiro do Atlético Mineiro, que depois sofreu a expulsão. Isso culminou na substituição do Vitor, que falhou nos gols, mas também todo o mérito para o Marinho, que jogou muito nesse jogo, mais um jogo, e é um dos grandes craques do campeonato até aqui. Sim, vem sendo grande destaque, inclusive já tem gente até querendo cogitar ele na seleção brasileira. Vamos ver se o Tite mais para frente, né, convoca o Marinho mesmo. Vamos ver se vai ter minimício aleatório na seleção. Vamos aí pro clássico, grande clássico paulista, Palmeiras e Corinthians, 2-0 Palmeiras. Sim, vitória importante aí do Palmeiras num clássico sempre de muita rivalidade, né? Lá em São Paulo, o Palmeiras que principalmente no primeiro tempo foi muito dominante, foi melhor no jogo aí, e a derrota do Corinthians foi frustrante, principalmente pelo resultado, e custou o emprego do treinador Thiago Nunes, né? Que acabou sendo demitido depois de aí um longo período, não, do início do ano até agora, aí 9 meses, em que foi um período de muita dificuldade no comando do Corinthians e acabou sendo demitido. Já do lado do Palmeiras, uma vitória importante que faz a equipe subir um pouco na tabela, lembrando que o Palmeiras é o único time invicto nesse brasileiro ainda. Pois é, Guilherme, a gente sabe que a cobrança aqui no Brasil, nos técnicos, é muito alta e a torcida é muito imediatista. Quando o time não está indo bem, já querem logo sacar o técnico. E é uma questão de paciência, né? A torcida brasileira realmente não tem e isso reflete muito nos resultados, né? As equipes trocam de técnico o tempo todo e acabam não conseguindo ter um estilo de jogo definido e os resultados não saem. Sim, ainda mais o estilo do Thiago Nunes, né? Que é um estilo que requer um pouco mais de trabalho, um pouco mais de tempo. E no Corinthians isso ele não conseguiu colocar em prática, né? Pois é, vamos ver agora como é que vai ser o timão aí. Quem vai assumir o cargo do recém-demitido Thiago Nunes. Internacional e Ceará, 2 gols dele, né? Thiago Galhardo, grande artilheiro aí, jogando muito. Esse também encostado pela seleção. Sim, Thiago Galhardo, né? E vai lembrar também a lei do ex nesse jogo, né? Nunca falha aí. Ex-Ceará, Thiago Galhardo que vem sendo aí um grande destaque do Inter no ataque colorado. E a equipe do Inter que está na liderança do campeonato, né? Não tem muito o que falar, uma equipe que está arrancando aí nesse início muito bem. Inclusive aí um dos melhores inícios do Inter em brasileiro, desde aí da era dos pontos corridos. Então tem tudo para brigar para ser campeão mesmo até o fim do brasileiro. E do outro lado, o Ceará acabou saindo com mais um resultado negativo, né? Pois é, o Ceará que também é outra equipe muito interessante de se observar. Vinha também de uma sequência relativamente boa, mas pegou o líder do campeonato, né? O Cudê está fazendo um excelente trabalho até aqui. Mais um técnico gringo aí se destacando no campeonato nacional. É isso aí, o Cudê é um grande treinador e tem tudo para dar muito certo aí nesse projeto brasileiro no Internacional. É. Próximo jogo, mais uma equipe gaúcha ganhando, Grêmio e Bahia. Sim, uma vitória importante do Grêmio, né? 2-0 fora de casa. Lembrando aí que o Grêmio vinha numa sequência muito negativa, acho que eram 6 jogos sem ganhar e conseguiu uma vitória importante. Foi um jogo que o Grêmio não foi assim dominante, não conseguiu ser melhor que o Bahia, porém foi eficiente. Na chance que teve, aproveitou principalmente com o Alisson, né, que foi o destaque aí do lado do Grêmio, fez o gol, primeiro gol, e saiu com um resultado positivo, como eu disse. Já do lado do Bahia, um resultado ruim por jogar em casa, mas com uma esperança aí, porque o novo treinador, né, o Mano Menezes,
já estava lá no estádio acompanhando e nos próximos jogos já deve assumir essa equipe baiana. Vale lembrar aí que foi um jogo bem pegado, né? Houve gente sendo expulsa aí no jogo. Sim, um jogo sempre pegado, como é costume do brasileiro. Isso. Vamos agora para mais um resultado aí. Vasco da Gama perdendo para o Atlético Goianiense. Atlético Goianiense até agora sendo o batedor de gigantes, né? Sim, o Atlético Goianiense que umas rodadas atrás, no próprio Rio de Janeiro, só que no Maracanã, tinha arrancado o empate do Fluminense, 1-1, quase venceu também aquele jogo, e nesse jogo aí contra o Vasco conseguiu uma vitória de virada, uma vitória importante. Renato Kaiser aí, né, lei do ex também, foi destaque aí no Atlético Goianiense, e do lado do Vasco, uma derrota sofrida, né, por estar jogando em casa, foi uma das primeiras derrotas aí do novo treinador, né, o treinador do Vasco, esqueci o nome dele agora. Tranquilo. E aí ele acabou perdendo e o Vasco não deu muito bem. Vale lembrar também que, como destaque, o Cano fez o gol do Vasco e segue aí um dos artilheiros do Brasileirão. Sempre. Lembrei o nome do treinador, Ramon, Isso Ramon aí. Menezes. Bom, Deu excelente. um Esse é o branco. nosso querido Guilherme Barcelos, futuro do jornalismo brasileiro. Bom, Cano, sempre ele, né? O cara é artilheiro, não tenho o que dizer. E a equipe do Vasco é muito boa, foi uma derrota surpreendente. Eu acreditava numa vitória, mas tudo bem, né? Para tricolor, a derrota do Vasco tá suave. Vamos seguir. E o Vasco destaca. Não, só para destacar, Bruno, que o Vasco está em sexto colocado, ainda não é uma classificação ruim, né? Tá ali na parte de cima da tabela e tem tudo também para brigar aí, né? Por essa vaga na Libertadores, a equipe vascaína. Pois é, apesar de tudo, é interessante ver o Vasco tendo essa reerguida, né? Não vinha de bons campeonatos há uns tempos atrás, e agora está com uma equipe com uma qualidade muito superior ao que apresentava antes, com jogadores estrangeiros também de muito talento, como é o caso do Cano e do Benítez, e também jogadores brasileiros que vêm atuando bem, o Castan sendo uma boa opção ali na zaga, por exemplo. E é isso, a expectativa é que eles realmente consigam aí ficar numa posição confortável na tabela. Bom, Sim. então acho que é isso, né? Finalizando aqui mais uma leitura da rodada. Muito obrigado pela presença, meu amigo Guilherme Barcelos. Eu que agradeço, Bruno, tamo junto e já começa já mais uma rodada esse final de semana, né? Vamos ficar ligado aí. É isso aí. Se Deus quiser, mais uma vitória aí do nosso Flusão para que a gente possa ter um pouco de alegria, né, velho? Tem que voltar a vencer, né? Vamos embora. Isso aí. Muito obrigado a você que está assistindo e não perca o próximo Leitura da Rodada. Continua acompanhando aí também nossa página no Instagram, @leitura de jogo. Segue aí, acompanha a gente aí. Muito obrigado aí.